Nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Então nós já tivemos aqui 2 ministrações falando sobre os milagres de Jesus, sobre aquilo que Jesus ele fez. Nós temos aprendido que tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que o Senhor ele faz, é sempre para poder nos ensinar algo, amém? E com os milagres de Jesus não é diferente. Quantos aqui precisam de um milagre do Senhor na sua vida? Eu preciso, amados. Mas nós aprendemos aqui já nessas 2 ministrações que o maior milagre somos nós. Você só vai receber milagres, você só vai poder vivenciar experiências com o Senhor se a primeira experiência for você ter certeza da salvação e da vida eterna com Jesus Cristo. E todos os milagres que Jesus faz, nós vamos observar aqui que eles estão apontando para a mesma orientação, para que nós possamos estar mais perto do Senhor. E hoje eu quero falar para você sobre o primeiro milagre do ministério de Jesus. A Bíblia diz que somente nos evangelhos, amados, são mais de 35 milagres relatados, realizados por Jesus. Será que nessa quantidade de mais de 35 milagres, é no mínimo 35, tá? Será que Jesus, ele deixou lições para nós? Será que esses milagres também são para mim e para você? Será que esse tempo de milagre, de manifestação do poder de Deus, ficou só lá com Jesus nesse tempo? Quantos creem que os milagres ainda são para hoje, querido? Vou te fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês querem contar testemunhos de milagre na sua vida? Amém? É isso que Jesus fala e Ele nos mostra aqui. E eu quero ler com você no Evangelho de João, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 3. Aonde Jesus, ele, dentro dessa realização de milagres, ele vai deixar orientações claras aqui para mim e para você. Como nós podemos hoje, eu e você, vivermos esse milagre na nossa vida. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhe mandar. Diga comigo: faça tudo o que ele mandar. Amém. Seguindo. Ali perto havia 6 potes ou 6 talas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas ou medidas. Disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já bebem bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Depois, na sua casa, se você quiser, leia com mais atenção, porque cada versículo que você lê aqui reserva uma orientação que você pode praticar na sua vida agora, e que você pode viver a transformação que a sua vida precisa. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Aonde Jesus estava mesmo? Numa festa. Jesus foi convidado para um casamento e ele estava iniciando a sua missão aqui na terra. E Jesus então é convidado para um casamento. Jesus foi lá de penetra, irmãos? Jesus foi o quê? Convidado. E Jesus, ao ser convidado para o casamento, ele estava lá. E naquela época era muito importante. É como se hoje você desse uma festa e acabasse a comida no meio da sua festa. Que vergonha, né, irmãos?
Você está dando uma festa e de repente acaba a comida e acaba a bebida. Aí todo mundo começa a te pedir. Aqui eu não comi ainda e acabou a comida. Aqui, mas eu estou com sede. A água acabou, o suco acabou. Tudo acabou. E naquela época, o que o vinho representava? Segundo a Bíblia, ainda representa. A Bíblia faz uma tipificação de que o vinho representa a alegria. Então quando acaba o vinho naquela festa, estava mostrando, e Jesus chega para quem? Maria chega para Jesus e fala: ei Jesus, o vinho acabou, e agora o que a gente vai fazer? E de repente Jesus vira para ela e fala: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Alguns pensam assim: poxa vida, mas que resposta grossa de Jesus. Não, irmãos, entenda o que Jesus estava falando. Em outras palavras, ele estava dizendo: mulher, não me pressiona não, eu sei a hora de agir. Parece com a gente, né? Ô mulher, calma. Na hora certa, eu vou manifestar a minha glória. Sabe o que eu quero mostrar para você aqui? Primeira coisa que a gente pode aprender. Se você quer viver um milagre da transformação na sua vida. Primeira coisa, Jesus não foi convidado porque ele fazia milagres. Jesus não foi convidado para estar naquele casamento porque se vai que acontece alguma coisa, então Jesus está aqui. Jesus não foi convidado para o casamento porque ele fazia milagres. Ele foi convidado porque as pessoas faziam questão dele na festa. E sabe o que acontece, querido? O que Jesus está ensinando para nós aqui? Apesar dele não ter sido convidado porque havia um interesse, porque ele podia realizar milagres, o motivo pelo qual dizemos isso é que antes desse episódio, amados, antes disso acontecer, Jesus ainda não tinha feito milagre nenhum. Tanto prova que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Então, aquelas pessoas, aquele casal, não convidou Jesus porque eles estavam interessados no que Jesus ia fazer. Eles não convidam Jesus, né? Como às vezes algumas pessoas te convidam para ser padrinho e falam: vai que ele me dá a lua de mel. Não são em todos os casos. Vai que me dá um presente bom. Mas não, muitas pessoas são convidadas somente pela presença mesmo. Se der ou não, tá bom, mas o que eu não abro mão é da sua presença. O que Jesus estava nos ensinando aqui com esse milagre, amados? Jesus manifesta o milagre da transformação quando você deixa claro para Ele que o que mais importa é a presença dEle na sua vida. O que mais importa para mim é a presença de Jesus, querido, porque se você entender isso, não tem problema se a alegria acabar. O que importa é se Jesus estiver na sua vida. Não tem problema se os problemas vierem. Livre-se, Jesus está com você. Não tem problema se você estiver em situações onde pareça que você vai ser envergonhado, como parecia o caso dessa questão. Por que Maria foi até Jesus desesperada e falou: Jesus, acabou o vinho, e agora? Por quê? Porque Maria já vinha de uma sequência, amados, de acontecimentos que na vida dela representaram muita humilhação. Então veja bem, quando Maria descobre que estava gerando Jesus, é levantado contra ela uma calúnia que Maria não havia cometido. Enquanto Maria educava Jesus, por várias vezes ela foi questionada. Então por que eu acredito que Maria chega para Jesus naquela hora e fala: ô Jesus, não deixe isso acontecer não, sabe por quê? Eu estou cansada de ser humilhada. Ô Jesus, olha, eu já sofri isso. Aqui, faça alguma coisa aí, querida. E talvez você, como Maria, já está desconfiado de tanta coisa ruim que tem acontecido na sua vida. Talvez você está tentando e às vezes você está falando: Deus, mas o Senhor esqueceu de mim. Ele não esqueceu não, que Ele só se certifica de que Ele está presente. Só se certifique de que Ele está presente na sua vida. Sabe o que Jesus nos ensinou aqui? Apesar dele não ter sido convidado porque fazia milagres, afinal de contas aquele foi o primeiro milagre público que Jesus havia feito. Jesus estava mostrando aqui que o motivo de Jesus estar entre os convidados não era porque ele ia fazer um milagre. Então o nosso relacionamento com Jesus não pode ser baseado em milagres. Irmãos, nós estamos aqui falando sobre os milagres de Jesus. Eu perguntei para você aqui quantos querem contar testemunho de milagres. Só que para viver esses milagres nós temos que priorizar Jesus e não os milagres. Nós temos que valorizar a presença de Jesus em primeiro lugar.
O nosso relacionamento com Jesus, nós não podemos buscar a Deus só por aquilo que nós vamos receber. Então se eu convidar Jesus hoje para a minha vida, todos os meus problemas vão acabar. Não pode ser assim, querido. Ainda que Ele vá fazer algo por você, porque Ele é Deus, amém? Ele quer te abençoar, querido. Mas não queira só um relacionamento com Jesus por interesse. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você se sentiria se hoje você descobrisse que todas as pessoas que estão à sua volta só estão com você por causa do que você pode dar? Você ia ficar feliz? Não, querido. O mínimo que você ia ficar era triste. Que eu ia ficar era triste. Ainda que nós sabemos, amados, que todo ser humano tem isso em si, na sua natureza. Mas, amados, 100% interesse? 100% só uma via de mão única? É só para mim, é só por mim? Não. Sabe o que Jesus está falando? Eu não quero que você viva na minha presença só pelo que eu posso fazer, porque quem eu sou é muito maior na sua vida. Saiba que Jesus no centro da sua vida, querido, você não vai viver só o milagre da transformação, não. Ele quer começar a te transformar, porque como nós cantamos aqui, Deus tem o melhor para nós. Deus quer restaurar as áreas da sua vida que quem sabe foram destruídas. Por quê? Porque a prioridade estava errada. Nós colocamos as pessoas no lugar de Deus. Sabe, amados, Jesus, Ele já fez o maior milagre na nossa vida, e glória a Deus por isso. Agora a segunda coisa que eu aprendo aqui, que Ele nos mostra, deixa bem claro, deixa eu te falar: transforme as orientações em ferramentas. O que Jesus falou para Maria aqui? Peça aos serviçais para poder pegarem aqui esses recipientes. Ao ouvir a instrução, tudo foi colocado em prática. Tudo foi colocado na prática. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite, querido. Quantas coisas Deus tem te falado e quantas delas você tem colocado em prática para viver um milagre? Quantas coisas Deus tem falado para nós, mas você sabe aquele negócio que a gente vai ouvindo, enquanto vai ouvindo a gente vai correndo já fazendo? É mais importante você ouvir a instrução direito para depois fazer, do que você ouvir mal e colocar em prática de forma errada. Sabe o que aqueles serviçais fizeram? Esse episódio, eles não apenas ficaram ouvindo, só que no ouvir, tudo foi colocado em prática. Diga comigo: para viver um milagre, no ouvir, eu preciso colocar em prática. Foi isso que aconteceu ali naquele episódio. Eles transformaram aquela informação numa ferramenta poderosa para o milagre. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu estou dando informações poderosas para você de como agir. É só você colocar em prática para viver o milagre. Meus irmãos, não basta apenas ouvir, mas nós precisamos fazer aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Talvez você fale assim: pastora, mas eu não ouço Deus. Querido, ouve. Ouve, e eu vou te provar que você ouve. Você está aqui. Quantas coisas Deus te livrou porque você ouviu a Ele, você está aqui. Quantas vezes Deus tem usado pessoas que você nem imaginava, usado palavras, usado ocasiões, porque Ele está te chamando a uma responsabilidade com Ele. E Ele está nos perguntando hoje: o que nós temos feito com aquilo que estamos ouvindo da parte de Deus? Imagina se aqueles serviçais tivessem só escutado: não, Jesus, beleza, tá tudo certo. Quando foi a hora do milagre acontecer, estava todo mundo lá assoviando. Irmãos, você sabe o que acontece? Nós atrasamos o milagre. Imagina se nesse episódio aqui contasse assim: olha, e Jesus teve que falar mais uma vez, porque quando Ele falou, eles não obedeceram. Não foi isso que você repetiu aqui comigo. E eles fizeram tudo o que foi pedido. Sabe por que nós não vivemos muitas vezes transformações na nossa vida? Querido, deixa eu te perguntar nessa noite: como está a sua vida com Deus? Como estão os seus sonhos? Como está a sua casa? Sua vida profissional, sentimental, familiar, sua saúde? Mas às vezes a gente coloca tanto foco naquilo que a gente quer, que nós esquecemos de colocar em prática as orientações que Deus deu para nós. E sabe o que Ele ensina aqui?
Ele ensina para nós que a pessoa que é prudente, ela ouve e pratica a palavra. Aqueles serviçais, eles transformaram aquelas ferramentas para que o milagre aconteça. Deixa eu te falar, querido, você está cheio de ferramentas para viver o milagre de Deus. Só que aonde que a gente está errando? Quando a gente deixa de colocar em prática aquilo que a gente já sabe que tem que ser feito. E na verdade a maioria de nós já sabe o que precisa ser feito, mas na hora de colocar em prática a gente deixa a dúvida, a gente coloca justificativas e coloca tanta coisa. A outra coisa que Jesus nos ensina com esse milagre: o vinho está acabando e o povo está achando graça. O que é isso? O que significa isso? Querido, naquele tempo, quando o vinho acabava, era motivo de vergonha, como eu disse aqui. Naquele tempo, quando o vinho acabava, era motivo de vergonha, era motivo de ser exposto. Imagina a cidade inteira comentando: você viu? Fui no casamento do fulano, mal eu tinha bebida, acabou toda a bebida, eu fui embora com sede, fui embora com fome. Irmão, elogio para, mas crítica continua, você já reparou? É muito difícil você ver uma pessoa comentando com a outra quando você foi elogiado, mas se você for criticado, pode ter certeza que elas vão comentar. Isso infelizmente é uma prática que nós temos que lutar contra ela todos os dias. E nessa ocasião não era diferente, amados. Sabe o que aconteceu? Para evitar que aquele casal não fosse envergonhado, Jesus então opera um milagre. Mas você sabe o que mais chama atenção? Não foi Jesus ter suprido a necessidade do casal. O que mais chama atenção, o que é mais lamentável, o que é mais vergonhoso, é que hoje a maioria das pessoas estão encarando como normal ver um casamento acabar. Elas estão romantizando o divórcio, estão romantizando a perca da alegria com elas mesmas, estão romantizando o fato de não estarem bem. Vocês perceberam isso, gente? Estão romantizando o fato de terem crises, estão romantizando o fato de a sociedade estar perdendo os valores. E tem gente que ainda está fazendo meme, chacota com isso e por aí vai. Sabe o que Jesus mostrou aqui, amados? Que o mais lamentável, o mais vergonhoso é ver as pessoas encarando com a maior naturalidade a perca da salvação, encarando com naturalidade uma vida sem compromisso com Deus. Não é natural, querido, não é normal, não tem graça. Às vezes você vê uma pessoa na rua trocando as pernas de bêbado, caindo, tem gente que ri. Irmão, vou falar para você a verdade, cada um no seu lugar, mas eu não consigo me alegrar não. Eu não consigo me alegrar quando eu vejo alguém jogado no chão, sem amparo, sem cuidado. Eu não consigo me alegrar quando eu vejo que acabou a alegria na vida de um homem, acabou a alegria na vida de uma mulher. Sabe que eu sei que nem tudo depende da gente, mas no que depender de você, vá até Jesus e diga para Ele o que acabou na sua vida. Não aceite uma vida de escassez, seja na saúde, seja nas emoções, na vida financeira. Quantas pessoas estão lidando com normalidade o fato, amados, de estarem controladas pelo consumismo? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Pessoas que compram tudo o tempo todo, não é porque precisam não, é porque estão vendo. O que acabou? Acabou o equilíbrio, acabou a consciência, acabou até o entendimento de se valorizar, entender que você não é o que você compra. Você é o que quem comprou você é diferente. E quem te comprou foi Jesus Cristo, com sangue que nunca pode ser superado. Foi um sacrifício único e perfeito e suficiente. Querida, eu não sei o que acabou na sua vida não. Talvez você está falando assim: pastor, o que acabou na minha vida foi a fé. Não trata isso com naturalidade não. Pastor, o que acabou na minha vida, sabe aquele fervor, aquela vontade que eu tinha de buscar a Deus? Então eu não tenho mais. Não trate isso com naturalidade. Pastora, sabe, eu servia, eu tinha um desejo no meu coração de ter uma família. Querido, acabou o seu sonho de ter uma família? Não trata isso com naturalidade. Sabe o que aconteceu com Maria? Ela chegou em Jesus e falou: Jesus, o vinho acabou. E você? E eu?
O que que nós precisamos falar hoje com Jesus e jogar limpo com Ele? Às vezes tem pessoas que aparentemente parece que tem tudo, mas estão vivendo uma escassez de valor próprio. Irmãos, uma escassez de alegria e acham que é normal. Uma escassez de felicidade, de contentamento, sabe? E às vezes precisa de coisas. Deixa eu te dizer, querido, fala para Jesus hoje o que acabou. Abre seu coração para Ele. E por último, eu quero falar para você o que eu aprendo com essa palavra. Quem quer viver o milagre da transformação precisa aprender a obedecer. Diga assim: eu preciso aprender a obedecer. Querido, que eu vou te perguntar, vou te falar uma coisa. Tem gente que está aqui, que se eu colocar esse microfone na minha mão, na sua mão, você vai expressar mais conhecimento e muita coisa do que eu. Sabe qual que é a diferença? Você sabe o que significa inteligência? Não é quanto conhecimento você tem, não. Às vezes a gente falava assim: fulano é inteligente, porque ele é muito bom em matemática e em português. Se ele não colocar em prática, ele só tem conhecimento. Sabe o que é inteligência? É quando você pratica, você coloca em ação tudo o que você sabe. Você já sabe que Deus te ama, amém? Você já sabe que Ele tem um plano de salvação e vida eterna para você, amém? Você já sabe que se não fosse a mão do Senhor, você não estaria aqui. Você já sabe que a vida que você está vivendo e que eu estou vivendo, o que o Senhor tem para nós, é muito além do que nós podemos imaginar. Não sabe? Você sabe que Deus nunca vai te deixar, querido? Amém? Você sabe que Deus nunca vai te abandonar, querido? Amém? Isso é suficiente para obedecê-lo. O que a palavra diz no versículo 5 diz: Maria falou aos serventes: fazei tudo o que Ele vos disser. Ele quem? Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser. E Maria fez exatamente o que Jesus tinha falado para ela. Não, vou fazer isso aqui porque eu acho que é melhor. Quantas vezes nós estamos fugindo da vontade de Deus porque a gente quer fazer o que acha e não aquilo que Deus falou, querido? Deixa eu te falar, meu irmão, ainda que seja difícil, obedeça ao Senhor. Não tenta dar um jeitinho não, sabe? A gente vive dentro de uma cultura que fala que o brasileiro dá um jeitinho para tudo, né? Não tenta dar jeitinho com Deus não, querido. Vai no simples. Vai no que funciona, entendeu? E ouvir e obedecer é o arroz com feijão da fé em Cristo. Ouvir e obedecer. Complicou demais, querido? Volta para o ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Maria, ela não tinha só acesso à cozinha. E aqui eu quero concluir com você. A obediência antecede o milagre. Amém? Pode observar que todos os milagres realizados foram antecedidos pela obediência de alguém. Olha que coisa linda. Não foi primeiro Jesus manifestando o seu poder, não. Até quando Deus abre o mar vermelho para o povo passar, Ele fala: Moisés, põe esse cajado seu aí. Era o cajado que abriu o mar, amados? A palavra de Deus, mas foi sobre a obediência de um homem. É você que vai fazer milagre na sua vida? Não, é a sua obediência naquele que faz o milagre. Quando Ele te mandar, faça. A Bíblia diz que Deus manda Moisés fazer, e Moisés começa a fazer outra coisa. Deus fala: Moisés, para que você está orando? Eu já mandei você entrar e para dentro do mar com esse povo. O que é isso? Seja obediente às ordens que Deus der para você. A obediência antecede o milagre. Querido, eu sei que é desafiador obedecer sem entender. Eu sei que é desafiador obedecer quando você não sabe se vai ter o próximo passo. Eu sei que é desafiador obedecer se você não tem o dinheiro, a quantidade certa, se você parece que não tem o recurso certo. Mas eu posso te dizer, mesmo assim, obedeça a ordem que te foi dada. Sabe, querido, por último, que Jesus ensina com esse milagre para mim, é que Maria não tinha acesso só à cozinha do casamento. Sabe, não tem aquelas plaquinhas, acesso restrito? Maria não tinha acesso só à cozinha. Maria tinha acesso ao coração de Jesus. O que você quer, querido? Você quer ter acesso aonde? Você quer parar nas mãos do mestre? Ou você quer ter acesso ao coração do mestre? Foi o que Maria ensinou.
Queridos, e o que o Senhor quer é que nós trilhemos acesso ao coração dele. Sabe qual que é o nome disso? Intimidade. Maria tinha acesso à comunhão, ao coração do mestre. Quando ela fala com o mestre fala assim com ela: olha, ainda não é chegada a minha hora não, mas quando chegou a hora ele concede o pedido. Você está entendendo o que é os milagres de Jesus? Para onde Jesus está te atraindo? Para o coração dele. Ele está te atraindo para a essência dele, a comunhão com ele. Muitas são as vezes que o diabo tenta, querido, te impedir. Ele tenta bloquear o nosso acesso ao coração de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: o medo é o pior conselheiro para qualquer um de nós. O medo é o pior conselheiro, querido. Isso se aplica em qualquer circunstância, a não ser o medo, o receio que você nasce com ele de preservar. Você não vai chegar em cima de um penhasco e falar: ó, será que se eu pular eu morro? Não. Todo ser humano nasceu com uma quantidade. Só que o que eu estou falando aqui é aquilo que o diabo usa para te impedir de entregar mais para Jesus. É aquilo que o diabo usa para tentar nos impedir de viver um milagre. É aquilo que o diabo usa para você olhar para as pessoas dentro da sua casa e falar: está vendo, não está resolvendo nada. Está vendo, é só sofrimento, é só luta, é só dor. Não, querido, isso daí é o medo da frustração. E esse é um bloqueio que o diabo tem tentado colocar no nosso coração, para poder nos fazer ter o acesso bloqueado a Jesus. Mas essa noite eu preciso te dizer: não deixe que isso aconteça. Jesus é o nosso acesso direto ao coração do Pai. Pelo acesso, pelo caminho chamado Jesus, é que Deus vem até nós e nós vamos até Ele. Aleluia. Amados, eu quero concluir aqui. E a palavra diz que Jesus então transforma a água em vinho. Quando um profissional, esqueci o nome aqui agora, do vinho, ele prova o vinho, ele verifica 3 coisas. Ele verifica a cor, ele verifica o cheiro e ele verifica o sabor. Olha o que Jesus faz. Jesus transforma a água em vinho e manda levar para a autoridade no assunto. E a própria autoridade no assunto vira e fala: uai, era mineiro, né? Vira e fala: mas engraçado, em todas as festas que eu vou, naquela época chamava de mestre-sala, que era aquele camarada que ficava olhando, alinhando a coisa, entendeu? Ver se a festa estava boa, se a comida estava boa, a recepção estava boa. O camarada era aquele que passava o prumo para ver se, para dar nota. Quando ele prova o vinho, ele fala: mas engraçado, em todas as festas, o que eles fazem? Eles colocam o pior vinho no início. Quando o pessoal já está com a barriga cheia, tipo rodízio, né, gente? Quando o pessoal está com a barriga cheia, quando o pessoal já está satisfeito, eles entregam o melhor, mas você não. O profissional, a autoridade na área, reconheceu que o que Jesus havia feito era superior a tudo que ele já havia visto. Sabe o que Jesus ensina isso aqui? O milagre da transformação que ele faz na minha vida e na sua vida vai levar pessoas a reconhecerem aquilo que ele faz. Vai ter pessoas que, quem sabe, são mais inteligentes, são mais bem-sucedidas, às vezes têm até mais recursos do que você acha que tem. Essas mesmas pessoas vão reconhecer o que Jesus fez na sua vida e na minha vida. É maravilhoso caminhar com Jesus, querido. Não convide Jesus para a sua vida só pelo que Ele pode fazer. Isso é muito pouco. Seja obediente em tudo que Ele disser. Transforme as orientações que te foi dada em ferramentas para você viver o milagre. Por último, não fique só no acesso do superficial, mas queira alcançar o coração de Jesus Cristo. E você vai viver o milagre da transformação. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Irmão,
O que você vai falar para Jesus? Que acabou? Ah, Jesus, acabou a força, eu estou sem força de buscar o Senhor. Fala para Ele. Ah, Jesus, acabou o ânimo. Fala para Ele. Ah, Jesus, me afeta, ó. Fala para Ele. A Bíblia diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que você vai dar ordem para o monte, ele vai passar de um lugar para o outro. O que parece que acabou, querido? Ah, pastor, eu já fui tão mais feliz, mas hoje parece que a alegria, sabe? Eu já fui tão mais sonhador, eu já fui tão mais disposto. Sabe, querido, nós precisamos voltar a desejar viver os milagres de Jesus na nossa vida, não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele quer fazer. Ouça as instruções e torne elas uma prática na sua vida, e você vai viver grandes coisas no Senhor. Às vezes, queridos, a gente está com a cabeça inchada de tanta informação, mas deixa eu te contar uma coisa: informação não é conhecimento. Informação sem prática é só informação. Informação que não transforma é só informação. Por isso a Bíblia diz que a verdade liberta, porque a verdade não é só uma informação. A verdade é uma palavra que gera você a tomar decisão. Eu estava aqui, mas eu entendi que eu preciso mudar de vida. Quem você vai convidar para vivenciar esse milagre com você? Jesus era a pessoa certa naquele lugar. Você tem caminhado com as pessoas certas, querido? Ou você tem cercado de gente só para ver o quanto sua vida está escassa? É, fulano, ó, tá ruim para você, hein? Meu Deus do céu, estava ruim, agora piorou. É, fulano, mas você não desatola de jeito nenhum, hein? Nossa, não muda, olha, você te vi e estava ruim, mas agora você está só piorando. Você vai cercar de pessoas como Jesus, como Maria, que foi na pessoa certa, na hora certa, e que entendeu que naquele casamento tinha alguém que podia fazer o milagre. A questão não é como a sua vida está, a questão é: Jesus está? Porque é Ele que transforma tudo na nossa vida. Amém? Querido, eu queria convidar você a orar. Eu queria que você tirasse alguns minutinhos, que você, se quiser, você pode sentar na sua cadeira, você pode ajoelhar, você pode fazer como você quiser. Mas eu quero te dar alguns minutinhos para você falar com Deus. Para você falar: Jesus, olha, acabou a minha esperança de que fulano vai mudar. Ô Jesus, acabou a minha esperança de que um dia eu vou ser feliz, de que um dia as coisas para mim vão dar certo. Querido, abre seu coração para Jesus. Abre seu coração para Ele, porque nessa noite tudo que Ele te deu foi orientações para vivenciar isso. Talvez tem pessoas aqui que estão dizendo: oh, Jesus, acabou minha saúde, eu estou limitado. Oh, Jesus, acabou minha saúde, eu estou gastando tudo em remédio. Oh, Jesus, acabou minha saúde, agora o que eu vou fazer? É por isso que o maior milagre, querido, tem que ser eu e você. Porque se você não estiver bem, que graça, que alegria vai ter viver milagre. É por isso que a gente tem que caminhar com Jesus, não só pelo que Ele pode fazer. Talvez o que você precisa hoje é de um milagre nos seus relacionamentos. É no seu casamento, é no relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus vizinhos. Eu não sei com quem é, querido, mas o que eu posso dizer é que Jesus está presente, e Ele pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Fala com Ele, abre seu coração para Ele. Fala: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está presente como o Senhor esteve naquele dia. Quem sabe o que você está precisando fazer é convidar Jesus, que Ele é sair da ala do superficial. Fala: Jesus, eu quero um compromisso mais sério com o Senhor. Não cansei desse negócio de ficar barganhando entre os dois lados. Oh Jesus, eu quero um relacionamento sério com o Senhor. Jesus, tira todo medo de mim, tira toda inconstância. Me ajude a caminhar com o Senhor. Me ajude a vivenciar a Tua palavra. Me ajude a vivenciar os milagres do Senhor na minha vida.